Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Salmo 18. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E sendo a lei de Deus perfeita, é para nos aperfeiçoar na nossa caminhada, para nos corrigir e trazer princípios de justiça para nossas vidas. Muitas vezes o ser humano corre o sério risco de querer entender os julgamentos ou a justiça de Deus conforme os critérios humanos. Mas não se faz assim. Não se pode inverter a lógica, pois ao inverter a lógica, distorcemos os ensinamentos de Deus e a própria lei. Devemos sempre tomar cuidado com falsos julgamentos ou julgamentos fantasiados de uma falsa moral. E devemos também lembrar sempre da orientação de nosso Senhor naquilo que está no Evangelho em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, nesse sentido, devemos sempre tomar cuidado com a falsidade moral e com a hipocrisia. E isso é retratado nas duas leituras de hoje. Na primeira, da profecia de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 17. E como já vimos nessa semana, Amós traz profecias e críticas tanto na corrupção religiosa, assim como uma corrupção moral, ou seja, um desvio total de comportamento. E aqui na leitura de hoje, o profeta enfrenta a oposição de Amazias, o sacerdote de Betel, que se sente ameaçado pelas palavras de Amós contra o rei e o santuário em Betel. E o contexto histórico e social, resumidamente, é que Amós profetizou durante um período de prosperidade aparente em Israel do Norte, mas também de corrupção moral e injustiça social. Aí vem a pergunta: do que adianta prosperar materialmente, onde se perde o senso de justiça, da moral e da integridade humana? Que muitas vezes hoje é fácil vender uma ideia de que se conquista determinado avanço social, um avanço material, mas à custa do quê? Qual o sentido moral e justo desses avanços? E também aqui Amós ele denunciou os pecados do povo e advertiu sobre o julgamento iminente de Deus por causa de sua infidelidade e injustiça. Criou-se de forma errada e equivocada em tempos modernos de que Deus não julga ninguém. Novamente, o juízo ele é feito, ele é realizado, mas não da forma dos critérios humanos, e muito menos naquela visão opressora, destrutiva, de um terror psicológico. O julgamento de Deus é puro, santo, verdadeiro e misericordioso. Por isso, lembrem da orientação de Nosso Senhor, a boa medida, calcada e sacudida. Bom, se Amós ele é confrontado pelo sacerdote Amazias, que quer então acusá-lo de blasfêmia, do mesmo modo, no evangelho de hoje, em Mateus 9, do versículo 1 ao 8, Jesus, ao curar um paralítico, ou por assim dizer, no processo de cura desse paralítico, ele é questionado pelos mestres da lei. Inicialmente, no versículo 2 está: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando.
Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Vejamos bem, Jesus, sendo Deus, poderia facilmente ler o pensamento desses homens. Mas na situação aqui, não precisaria da manifestação divina de Deus ler o pensamento desses homens, pois era evidente o motivo deles estarem ali. Eles não queriam presenciar o milagre e, a partir dessa presença, transformarem ou deixarem ser transformados. Eles queriam, em algum momento, desviar o foco da questão, criando um contexto de blasfêmia. Mas Jesus permanece firme na sua proposta. Primeiramente, ele perdoa os pecados e cura o paralítico. Tanto que no versículo 7 o que é dito? O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Jesus permanece firme, pois ele sabe para que ele veio. E também permanecendo firme, ele sustenta e faz jus a duas profecias em Isaías. Podemos encontrar em Isaías 43, versículo 25, onde Deus diz: eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, a iniciativa de misericórdia e de transformação é de Deus, e não somente do ser humano. E depois em Isaías 35, do versículo 5 ao 6, profetiza: Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servos e saltando como cervos no pulo de alegria, e a língua dos mudos cantará também de alegria. Então vejamos, Deus transforma a vida das pessoas, os milagres são sinais da presença de Deus e da graça transformadora na vida dessas pessoas, mas é preciso uma continuidade dessa transformação após o milagre. Da mesma forma, assim como os mestres da lei, eles querem ver esses milagres, essas manifestações, mas tampouco querem mudar no seu interior. E que possamos olhar para nossas vidas, vendo a necessidade de transformação e continuadamente buscar a graça de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.